Vamos iniciar a nossa transmissão aqui da aula de hoje, onde a gente vai tratar a respeito do seguinte assunto. Eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam acompanhar o conteúdo da aula de hoje. Na semana que vem, faremos uma videoconferência ao vivo na sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, conto com a presença de vocês para que vocês possam tirar as dúvidas relativas ao conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai fazer exercícios, tá? Resolver alguns exercícios que trata da seção 2.1, vibração livre de um sistema de translação não amortecido, que foi visto na última videoaula. Então, é importante vocês assistirem a videoaula passada e fazer os exercícios aqui desta aula. Vamos lá. Então, nós tratamos da equação do movimento pela segunda lei de Newton, na qual essa equação é obtida seguindo aí 4 pequenos passos, tá? Então, a gente obtém a equação do movimento. Para um sistema sujeito a vibração livre, não amortecida e com um grau de liberdade, massa-mola, né? A gente vai obter a equação como sendo m vezes x ponto ponto mais k vezes x, que é igual a zero. Tá? Isso aqui é para um sistema massa-mola simples, tá? Que foi fruto da última aula. Então, acompanhe esse exercício resolvido na última aula. A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, a gente vai seguir essas etapas e, por fim, aplicar essa relação ao exercício. Lembrando que x é o deslocamento, tá? Então, o deslocamento. X ponto é a velocidade do corpo, que nada mais é que a primeira derivada de x em função do tempo. Então, a gente vai usar essa notação. E x ponto ponto é a aceleração, que nada mais é que a segunda derivada da posição, ou seja, do deslocamento, em função do tempo. Convencionamos esta notação. Lembrando que x, no movimento de um sistema massa-mola, ele tem um comportamento de movimento harmônico simples, que a gente pode descrever como sendo A vezes seno de ômega vezes t, onde ômega é a velocidade angular, t é o período de oscilação e A é a amplitude, né? Então, nós temos uma oscilação assim periódica, onde a amplitude é constante, então é o movimento harmônico simples. Então, essa distância aqui, a gente diz que é a amplitude do movimento. Tá? Então, nós temos o eixo, ele oscila com esse comportamento aqui. Senoidal ou pode ser na forma de um cosseno. Tá? Então, essa é a função que descreve o deslocamento de um sistema massa-mola simples. Partindo desses conceitos, vamos a um exercício. Então, a gente quer obter a equação do movimento para o sistema massa-mola, só que agora ele está na vertical, tá? Sujeito a uma massa M, né? Na condição inicial. Então, a gente parte de uma condição inicial. A mola tem uma rigidez K e a massa desse componente de inércia, né? De massa, tem uma massa M que, como está na vertical, vai ter uma resultante para baixo, que é a força-peso. A mola, ela vai ter uma deformação, que a gente chama de deformação estática. Devido a essa deformação, vai surgir a força de mola, que força de mola é igual a rigidez da mola, K, vezes o deslocamento que essa mola teve, e nesse deslocamento a gente chama de deslocamento sigma, ou deflexão estática. Então, a força reativa da mola vai ser contrária à ação da força-peso, e a gente chama aí de deflexão estática, que porventura é igual à força-peso da massa. Então, a força-peso da massa é igual à força de mola resultante aí da deflexão estática. Então, a gente vai agora para o segundo passo, que é uma situação final. Essa condição inicial é de equilíbrio. Então, a mola só está sujeita à ação da própria massa, da massa do sistema. Já nessa situação final, a gente aplicou um estímulo, que a gente chama aí de um estímulo de uma força fictícia. Tá? Então, começa a partir daqui a resolução, uma força fictícia x, m vezes x ponto ponto, tá? Que vai dar início ao movimento oscilatório. Então,
essa força foi aplicada para cima, tipo um impulso, né? E a mola, ela se comprimiu e depois retornou e a gente congelou a tela nesta imagem. Então, a gente vai partir dessa análise. Então, paralisando nessa imagem, a gente percebe que a mola da sua condição inicial, ela foi para uma deformação maior, x. Então, a deformação total da mola nessa condição final é a deflexão, ou seja, aquela deformação que foi resultante da força-peso, mais essa componente aqui, né, de deformação devido a esse estímulo. Aqui. Então, essa é a deformação total. Deflexão estática mais a deformação do estímulo externo. Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre para visualizar o que está acontecendo. Então, aqui é o componente de massa. Vamos desenhar aqui a nossa força fictícia, ou de inércia, tá? A gente chama isso. Temos o vetor da força-peso mg para baixo. E temos aqui a reação da mola, que é K vezes sigma mais X. Considerando para cima como positivo, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Lembrando que M vezes G é igual a K vezes sigma. Então, vamos substituir, em vez de usar mg lá na equação, K vezes sigma. Então, a gente vai fazer a somatória. Tudo que tiver para cima é positivo. Então, vai ficar x ponto mais K vezes sigma mais x menos K vezes sigma, que é igual a zero. Então, a somatória disso daí é igual a zero. Lembrando que, ao invés de colocar mg, eu coloquei K vezes sigma, porque são equivalentes. Tá? Então, vamos fazer a distributiva aqui para K ponto, M vezes X ponto mais K vezes sigma mais K vezes X menos K vezes sigma, que é igual a zero. Se vocês observarem, aqui tem sigma positivo e sigma negativo. Então, isso aqui vai ser zero. Então, por fim, nós temos que a equação do movimento é m vezes x ponto mais kx é igual a zero. Então, para esse sistema massa-mola na vertical, a equação do movimento é idêntica numa situação na horizontal. Tá? Então, a gente consegue dizer que a ação da gravidade no sistema massa-mola com um único grau de liberdade, sob vibração livre, não influencia na equação do movimento. E agora, como que eu obtenho, né, a resposta para esse sistema? Né? Qual que é a resposta para esse sistema? A gente precisa aplicar agora o conceito passando um carro de sorvete aqui, acaba atrapalhando a gravação, mas vamos lá. Então, a gente precisa responder essa questão. Essa já é a resposta, que é a equação do movimento. Mas como eu lembrei para vocês, x é o deslocamento e é uma função, né? É uma função que descreve o deslocamento da massa-mola e tem um comportamento senoidal, seno de ômega vezes t. Para eu responder essa questão, eu preciso fazer a segunda derivada dessa função e jogar aqui, e jogar essa parte da equação aqui, né? Então, imaginemos que nós fizemos a segunda derivada, né? Então, derivando isso aqui, a gente vai ter que a segunda derivada de a seno de ômega t é igual a menos ômega ao quadrado vezes a seno de ômega t. Então, basicamente, a sua segunda derivada é igual a esse termo aqui, menos ômega ao quadrado, vezes x. Né? X aqui é igual a esse termo aqui, que é multiplicado. Então, a gente pode dizer que x ponto é igual a menos ômega ao quadrado, vezes x. Então, aqui nessa equação do movimento, eu vou substituir no lugar de x ponto esse termo. Tá? E ver o que vai acontecer. Então, vai ficar
menos ômega ao quadrado vezes x vezes m, tá? Então, substituir aqui, mais k vezes x é igual a zero. Como vocês podem observar, todos os termos aqui estão sendo multiplicados por x. Então, não faz diferença. Então, vai ficar menos ômega ao quadrado vezes m, mais k, que é igual a zero. Vamos passar esse termo para lá. Então, vai ficar menos ômega ao quadrado vezes m, menos k. Vai ficar menos ômega ao quadrado é igual a menos k dividido por m. Como ambos os lados têm o mesmo sinal, a gente também pode considerar multiplicar por menos 1 ambos os lados, vai ficar ômega, né, ao quadrado, que é igual a k sobre m. E a gente já vai passar a raiz para simplificar o cálculo. Então, só multipliquei por menos 1, depois passei a raiz para o outro lado. Então, aqui o que a gente tem é a equação que vai nos dar a frequência angular. Tá? Então, essa é a frequência angular do sistema, que é em radianos por segundo. Então, eu consigo, através dessa equação, obter a frequência angular do sistema. Então, a equação do movimento nos dá a frequência angular do sistema, que é a frequência de ressonância. O objeto, ele gosta de vibrar nessa situação. Então, todo corpo que tem uma determinada rigidez e uma massa, se você impor uma determinada frequência de vibração, né, que pode ser em hertz, então, se eu tenho a frequência angular e quero saber qual que é a frequência em hertz, você basta multiplicar esse valor por 1 sobre 2π. E eu sei qual que é a frequência em hertz. Então, um carro, um motor. Então, se eu colocar para vibrar nessa situação, sabendo qual que é o valor da frequência natural, eu acabo atingindo o que a gente chama de ressonância, que é uma condição que pode causar danos estruturais ao equipamento, porque as amplitudes vibracionais acabam sendo muito elevadas. E a energia associada também é muito grande, que pode ultrapassar a resistência do material. Vamos agora a um outro exercício. Antes disso, né, venho falar para vocês que nós temos outros métodos para a obtenção da equação do movimento, usando o método de D'Alembert e o princípio da conservação de energia. A gente vai usar nas nossas aulas o princípio da conservação de energia e o método de Newton, tá? Mais o método de Newton. Então, em um dos exercícios eu vou fazer, né, a obtenção da equação do movimento usando o método da conservação de energia. Antes disso, vamos a esse exercício. Aqui nós temos um sistema massa-mola, só que agora ele é composto, tá, de duas molas. Ele está na vertical também, só que agora nós temos duas molas aqui associadas a esse sistema. Tá? Então, para a obtenção da equação do movimento usando o método de Newton, a gente tem que partir daquela mesma análise. Essa aqui é uma situação inicial. A gente observa que essa é a posição de equilíbrio, né, de deformação zero, ou seja, de deslocamento zero. A ação da força-peso ela vai ser anulada pela reação dessa mola, então esse peso estica essa mola para baixo, né, há uma reação para cima, e ao mesmo tempo que esse peso é aplicado nessa mola, ele também impulsiona para cima. Então, essa é a condição inicial. Tá? Então, vamos agora para a situação de deformação, ou seja, de deslocamento. Então, a gente aplica uma força fictícia, mx ponto, que vai dar o início do movimento, e a gente congela nessa posição. Então, vai resultar nessa ação da força fictícia, né? Para baixo, se a mola está sendo comprimida nessa situação, a mola K2 está sendo comprimida, então vai ter uma reação para cima, né? Então, K2 vezes essa deformação X para cima. Essa massa está para baixo nessa posição aqui. Então, essa mola de cima está esticando, então vai ter uma reação também para cima. Tá? K1 vezes X. Vocês observam que a deformação da mola 2 é igual à deformação da mola 1. Tá? Por quê? Nós temos aqui uma associação em paralelo. Tá? Então, agora a gente vai partir para a somatória, né,
das forças, considerando para cima positivo. Então, vai ficar mx ponto mais K2x mais K1x é igual a zero. A gente percebe que esses dois termos estão sendo multiplicados por x, a gente pode pôr em evidência mx ponto mais K2 mais K1 vezes x é igual a zero. Então, essa é a equação do movimento pelo método de Newton. O exercício também pede a frequência natural. Então, a gente lembra lá que a segunda derivada do deslocamento é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. A gente acabou de definir no exercício anterior isso, né? Veio daqui, né? Dessa relação que o deslocamento da massa é uma função trigonométrica senoide, tá? Então, aplicando aí a segunda derivada nessa função, derivando essa função duas vezes, a gente vai chegar nessa relação e, claro, como x é igual a seno de ômega t e a sua segunda derivada é menos ômega ao quadrado vezes a seno de ômega t, eu simplesmente troquei essa expressão e coloquei tudo em função de x. Então, foi daqui que surgiu esse termo. Então, eu vou substituir no lugar de x ponto menos ômega ao quadrado vezes x. Então, vai ficar m vezes menos ômega ao quadrado vezes x mais K2 mais K1 vezes x é igual a zero. Então, o x continua sendo replicado aqui. Então, a gente está multiplicando todos esses termos, então a gente pode simplificar. Então, vai ficar m vezes menos ômega ao quadrado mais K2 mais K1 é igual a zero. Vamos fazer uma jogada matemática, vamos dividir todos esses termos por m. Tá? Então, esse por m, essa parte por m, né? E o zero por m não vai fazer diferença. Então, o que eu consigo fazer é eliminar o m daqui. Então, vai ficar menos ômega ao quadrado mais K2 mais K1 dividido por m é igual a zero. Vindo aqui para cima. Então, se eu pegar esse termo e passar para o outro lado, vai ficar ômega ao quadrado é igual a K2 mais K1 dividido por m. Então, ômega vai passar a raiz, o quadrado como raiz para o outro lado, vai ficar K2 mais K1 sobre m. Então, essa é a equação que dá a frequência natural ou frequência angular do sistema. Tá? Para um sistema massa-mola na vertical composto de duas molas. Lembrando que isso aqui é a frequência angular, em radianos por segundo. Para obter a frequência em hertz, basta multiplicar por meio, né? 1 sobre 2π vezes ômega. E aqui a gente tem o valor em hertz. Trouxe aqui mais outro exercício para vocês. Esse exercício é um pouquinho mais elaborado em termos de conceito. Tá? Então, ele quer que determine a equação do movimento também para um sistema, né, diferente aqui, ó, que é um sistema diferente, eu já vou ler, vou adiantar para vocês. Então, a equação do movimento e a frequência natural usando o método de Newton. Tá? Então, é a equação do movimento de um cilindro. Então, aqui é um cilindro de área A, então, é uma área circular, a área da base circular, que está parcialmente submerso em um reservatório de água. Então, essa é a parte que está submersa. A água, né, ela tem uma massa específica, ρ. Então, o cilindro ele foi levemente impulsionado e depois liberado a partir do equilíbrio. Então, aplicamos uma força fictícia, mx ponto, e ele foi liberado a partir do seu estado de equilíbrio e ele oscila de forma ereta. Então, por mais que eu aplique um impulso aqui para ele vibrar, ele vai oscilar de forma ereta, não vai ficar tendo deslocamentos angulares, porque aí nós não teríamos uma situação
de único grau de liberdade. Então, ele vai ter esse movimento de vai e vem, tá? Em relação à sua condição de equilíbrio. Ok. Então, vamos desenhar o diagrama de corpo livre. Então, deixa eu desenhar melhor isso aqui. Apagar isso aqui. Vamos desenhar um cilindro. Quais são os esforços que agem sobre esse corpo, né? Nós vamos ter a força fictícia, que deu origem ao movimento, mx ponto. Como é um sólido que está dentro de um fluido, vai haver uma reação, que é a força de empuxo. Então, imagina que a gente pegou a posição que ele desceu. Então, vai haver uma reação para cima, que é a força de empuxo, tá? E agora? Então, nós temos essa componente e o empuxo, tá? Então, o empuxo nada mais é, lembrando lá de mecânica dos fluidos, que é dado pela massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do fluido deslocado. Tá? Então, esse é o valor dessa componente para cima. Mas qual que é o seu valor, né, em termos gerais? O cilindro, ele tem um determinado volume, só que ele não está totalmente submerso, tá? Ele está parcialmente. Então, se eu afundo esse cilindro, vai deslocar x para cima, centímetros aqui, ou metros, né, de fluido, depende do tamanho desse cilindro, isso não importa. Mas se eu afundo x aqui, vai subir x aqui, né? Então, esse é o deslocamento que a gente vai usar. O cilindro, ele tem como volume, né, a área da base vezes essa altura aqui, né? Vamos chamar de altura E. Só que o fluido deslocado só corresponde à parcela em que está submersa, né, do fluido. Então, se eu afundo essa quantidade aqui, o x vai ser essa parcela aqui. Então, o volume de fluido deslocado corresponde a essa parcela aqui. Então, é a área da base, que é a mesma, vezes a quantidade de fluido deslocado, que é x. Tá? Então, essa é a equação do volume do fluido deslocado. Então, o empuxo é ρg vezes ax. Então, montando a equação do movimento, tudo que está para cima é positivo, pela nossa convenção, vai ficar mx ponto mais ρg ax, que é igual a zero. Beleza? Lembrando que x ponto é igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Aqui, pessoal, já é a equação do movimento. Agora eu quero determinar a frequência angular. Então, vamos fazer aquele mesmo passo. Vai ficar menos ômega vezes x ponto, vezes a massa, mais ρgAx igual a zero. X está aparecendo aqui, aparece aqui, né? Vamos agora fazer outra simplificação, dividir tudo pela massa, para a gente poder eliminar ela aqui do exercício. Então, isso aqui vai ficar menos ômega ao quadrado mais ρgA dividido por m, tá? Que é igual a zero. Passando esse termo aqui ao quadrado para o outro lado, ele vai se tornar positivo. Então, vai ficar ômega ao quadrado, que é igual a ρgA sobre m. Isso aqui tá na forma, vem para cá na forma de uma raiz. Então, vai ficar raiz de ρgA sobre m. Então, essa é a equação da frequência natural angular desse sistema. Refaça, tentem entender os conceitos aqui, tá? Para que não se confunda. Vamos ao último, que aqui a gente vai aplicar o método da conservação da energia. O método da conservação da energia, né? Isso aqui não foi passado na última videoaula, então eu trouxe na forma de um exercício para a gente entender o conceito.
O método da conservação de energia diz que o seguinte: se a gente somar a energia cinética equivalente mais a energia potencial equivalente do sistema, considerando que não há dissipação de energia, porque é um sistema não amortecido, a gente vai ter um valor constante. Tá? Então, isso aqui nunca vai variar. Somando todas as parcelas, vai ser um valor constante. Se eu aplicar a derivada em função do tempo de uma determinada constante, lembrando de cálculo, vai ser igual a zero, porque a constante não varia com o tempo. Tá? Então, a soma das parcelas dessas energias não varia com o tempo. Então, o conceito é a derivada da soma da energia cinética equivalente mais a energia potencial equivalente vai, em função do tempo, né, vai ser igual a zero. Então, eu tenho que calcular a energia cinética equivalente das massas e das inércias, somá-las com as energias potenciais das molas, fazer a sua derivada em função do tempo e igualar a zero. Tá? Então, vamos ao exercício. Então, para um sistema massa-mola, a gente tem que fazer algumas observações, né? Agora, quando nós temos um sistema massa-mola, e polia, a gente também tem que fazer essas observações, que é o diagrama de corpo livre, para entender o que está acontecendo aqui. Então, eu vou apagar isso aqui para a gente conseguir aproveitar melhor. Então, vamos ao diagrama de corpo livre. Então, se a gente observar, aqui fiz um corte nessa parte e trouxe para cá. Então, a polia tem um raio R e tem uma massa mzão. Lembrando, pessoal, que essa polia, considerando que ela é simétrica, vai ter um momento polar de inércia J, que é igual a mzão vezes esse raio ao quadrado. Então, isso aqui é tabelado, ok? Então, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai precisar usar essa informação. Essa polia, ela tem um ângulo θ aqui, que é o ângulo de deslocamento. Nós estamos considerando que os movimentos angulares aqui, de vai e vem, são muito pequenos. Tá? Então, sempre a gente faz análise para pequenos deslocamentos. Então, a mola ela vai ser deformada devido a essa massa. Né? Então, a mola vai fazer com que essa massa sobe e desce, porém pequenos deslocamentos. Agora vamos olhar aqui a massa. Então, a massa ela tem uma força-peso para baixo, que é igual a m vezes g. Né? Essa força-peso vai resultar numa força de tração aqui. Né? Então, se eu estou tracionando essa corda, essa mola está sendo esticada. E, por consequência, a mola vai ter uma reação Kx para baixo. Tá? Então, esses são os esforços. E aqui, né, para cima, é igual a T. Ok. Vamos agora entender como eu consigo correlacionar esse X aqui da deformação da mola com essa variação angular. Considerando que X é a deformação da mola, então se eu traciono a mola para cima X, quer dizer que eu desloquei, né, um determinado comprimento dessa corda X também. Então, X, que é a deformação da mola, ou deslocamento da mola, é igual ao desenrolar dessa corda, né? Então, essa corda, ela desenrola. Então, se ela desenrola X para baixo, a mola estica X para cima, tá? Então, basicamente, seria esse comprimento aqui. Como nós estamos analisando para pequenos tetas, esse arco aqui é basicamente uma reta. Então, nós temos um triângulo retângulo. Então, seno de θ, do ângulo θ é igual ao cateto oposto pela hipotenusa, lá de trigonometria. Pequenos deslocamentos, a gente diz que o seno do ângulo para pequenos deslocamentos é aproximadamente o próprio ângulo. Então, a gente pode dizer que θ é igual a x sobre r. E x é igual a θ vezes r. Θ vezes r, tá? Então, a gente tem essa expressão. Neste exercício, a gente vai colocar tudo em função de θ. Então, onde tiver x aparecendo, a gente vai substituir
por θ vezes R. Tá? A gente só vai utilizar a coordenada adequada. Então, vamos ao exercício. Feito todas essas observações. Então, o método da conservação de energia diz que a derivada, em função do tempo da soma das energias cinéticas equivalente mais a energia potencial equivalente é igual a zero. Ok? Então, a energia cinética equivalente do sistema é a soma das energias das massas. Então, nós temos a massa M e essa polia aqui que tem, né, uma energia cinética de rotação. Então, lembrando lá, então, T é igual a meio de Mzinho vezes x ponto ao quadrado. Agora, da polia. É meio de J vezes θ ponto ao quadrado. Então, aqui, momento, né, polar vezes a aceleração, vezes a velocidade angular. Lembrando que nós temos x aqui, então a gente vai substituir por θ vezes r. Então, vai ficar meio vezes m vezes θ ponto ao quadrado, tá? Porque aqui é a derivada de x, então a derivada de x é igual a θ ponto vezes r. Então, é θ ponto vezes r ao quadrado. Então, θ ponto ao quadrado vezes r ao quadrado por causa do quadrado aqui, tá? Mais meio de J vezes θ ponto ao quadrado. Então, essa é a energia cinética equivalente. Agora, vamos para a energia potencial. A energia potencial está associada a mola. Então, é meio de kx quadrado. Olha o x aparecendo de novo. Então, x é igual a θ vezes r. Então, é meio de θ vezes r ao quadrado vezes k. Tá? Eu só inverti aqui, tá, pessoal? É k vezes θ ao quadrado vezes r ao quadrado. Não faz diferença aqui. Então, é isso. Agora, a gente vai aplicar tudo aqui dentro dessa derivada. Eu vou limpar... Eu vou limpar aqui em cima para a gente conseguir resolver. Então, eu vou montar a equação aqui em cima. Então, vamos lá. D sobre θ de t mais u. T vale tudo isso aqui e u vale isso aqui. Então, meio de m θ ponto ao quadrado vezes r ao quadrado. Estou só copiando essa expressão. Mais meio de j vezes θ ponto ao quadrado. Aí mais agora o u, né, que é igual, né, mais meio de k vezes θ ao quadrado vezes r ao quadrado. Quando eu faço a derivada disso, tem que ser igual a zero. Essa é a equação. Agora vou limpar aqui embaixo para a gente resolver. Tá? Que horrível usar essa borracha. Vamos olhar isso aqui. Nós temos várias coisas aqui que é constante, ó. M é uma constante, R ao quadrado é uma constante, J é uma constante, K é uma constante, tá? Porque isso aqui são parâmetros físicos. O raio não varia, então por isso que o raio é constante. A massa do sistema não varia, a massa da polia sempre vai ser M, a massa desse componente de massa vai ser sempre M, tá? E meio também é uma constante. Então tudo isso são constantes. As únicas derivadas aqui, porque a gente pode jogar todas essas constantes para fora da derivada para ficar mais fácil de entender isso. Então, eu vou reescrever isso aqui. Então,
Então, vai ficar assim. Para a primeira parte, a gente vai fazer por partes. A derivada desse, a derivada desse e desse. Então, vai ficar tudo que é constante vem para fora, m vezes r ao quadrado, estou pegando esse termo, né, vezes a derivada de θ ponto ao quadrado. Vou fazer agora para essa parte. Então, vai ficar meio de j vezes, né, vezes a derivada no tempo de θ ponto ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Meio de kr ao quadrado vezes a derivada no tempo de θ, agora aqui é θ ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a zero. Como que eu faço a derivada disso aqui? Pessoal, aqui nós temos uma função que já foi derivada. Então, θ é o ângulo. Só que θ é uma função que depende do tempo, ou seja, a posição angular depende do tempo. E θ ponto é a velocidade que também depende do tempo. Tá? Então, aqui são duas funções, ó, θ ponto vezes θ ponto. Então, a gente pode entender como derivada de θ ponto vezes θ ponto. E θ ao quadrado também é a derivada de θ vezes θ. Como que eu faço isso? Né? A gente aplica a regra do produto. A regra do produto diz que a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda função vezes a primeira. Tá? Então, isso aqui, derivada da primeira função, θ ponto vai ficar θ ponto ponto, vezes a derivada da segunda função. A derivada da primeira vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função, que vai ficar θ ponto ponto, vezes a primeira. Essa é a derivada dessa função. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, aqui vai ser igual a 2 θ ponto ponto vezes θ ponto. E aqui, segue a mesma coisa. Então, vai ficar derivada da primeira, θ ponto. Derivada da segunda, θ. Derivada da primeira, agora a derivada da segunda, vai ficar θ ponto, vezes a primeira, θ. Tudo vai ser igual a 2 θ ponto vezes θ. Por que 2? Isso aqui é igual a esse, né? Eu somo. Tá? Então, aonde tiver isso aqui, eu vou substituir por isso, e aonde tiver isso, eu vou substituir por isso. Vamos para outra página que fica melhor de reescrever toda essa equação. Tá? Então, vamos lá. Como a gente já derivou, ficou meio de mr ao quadrado vezes 2 θ ponto ponto vezes θ ponto mais 1 sobre j vezes, deixa eu só voltar aqui para eu lembrar as expressões. O j que multiplica aqui θ ponto ponto ao quadrado, né? Vezes 2 θ ponto ponto vezes θ ponto mais meio de k vezes r ao quadrado vezes 2 θ ponto vezes θ. Tá? Então, só se atente que o último é θ ponto, tá? Porque k vezes x vezes r ao quadrado vezes x ao quadrado. Tá? Aí a gente vai substituir meio de k vezes r ao quadrado vezes θ ao quadrado. Aí na hora que a gente deriva, né, vai ficar essa forma aqui, θ ponto. Agora, pessoal, é só partir para as simplificações. Como 2 está multiplicando o meio, vai acabar sendo 1. Então, isso aqui vai embora.
isso aqui vai embora. Então, todos os termos que são meio, vai sumir da expressão. Tá? Meio vezes 2 vai dar 1. Então, isso vai embora. Então, a gente vai ficar com mr ao quadrado vezes θ ponto ponto vezes θ ponto mais j vezes θ ponto, ok? Mais kr ao quadrado vezes θ ponto, que é igual a zero. Percebem que θ ponto está multiplicando todos os termos, né? Então, a gente pode também fazer aquela simplificação. Isso aqui vai embora, aqui vai embora, tá? Então, vai ficar mr ao quadrado, mr ao quadrado mais j mais kr ao quadrado é igual a zero. Essa é a equação do movimento. Tá? É um pouco trabalhosa, mas é a equação do movimento para esse sistema. Mas como que eu finalizo isso agora? Opa, estou esquecendo aqui que eu só cortei os θ ponto, ponto. Aqui tem θ ponto, ponto também, pessoal. Θ ponto aqui. Vamos refazer aqui o que eu acabei de fazer, acabei confundindo. Vamos lá. Acabei confundindo não, acabei pulando partes. Então, a gente eliminou os dois e os meios por causa dessa multiplicação. Então, vai ficar mr ao quadrado, θ ponto, ponto, vezes θ ponto, mais j θ ponto, ponto, vezes θ ponto, mais kr ao quadrado, vezes θ, multiplicado por θ ponto, que é igual a zero. Como nós temos uma equação diferencial, né, a gente precisa encontrar uma solução para ela, né? Para que isso seja igual a zero, a gente pode dizer, θ é igual a zero, né? Então, essa é uma solução trivial, não é válida. Então, a solução aceita é que esse termo que está entre parênteses aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, na primeira forma que eu tentei resolver para vocês, eu digo uma resposta matemática. Basta dividir tudo isso aqui por θ ponto que resolve o problema, né? Essa é uma resolução matemática, mas o conceito está no fato de que θ nunca pode ser zero porque seria uma solução trivial para essa função aqui, para essa função diferencial, mas sim o termo. Então, a gente acaba tirando ele daqui, né? E ficando só com esses termos aqui. mr ao quadrado vezes θ ponto, ponto, mais jθ ponto, ponto, mais kr ao quadrado vezes θ é igual a zero. Essa é a equação do movimento, tá? Equação do movimento. Mas qual que é a frequência natural desse sistema, né? Aí a gente lembra lá, né, que θ ponto, ponto é igual a menos ômega ao quadrado vezes θ. É análogo, tá? Onde era x ponto, ponto, agora virou θ ponto, ponto. E onde era x ficou θ. Então, eu vou fazer essa substituição. Então, substituindo θ ponto, ponto por ômega, por menos ômega ao quadrado, né? Vezes θ, e dividido por m, a gente vai ter isso aqui, né? Vai ficar m vezes r ao quadrado, vezes menos ômega ao quadrado vezes θ, mais j vezes menos ômega ao quadrado vezes θ, mais kr ao quadrado vezes θ é igual a zero. Então, agora vamos dividir tudo isso por m, tá? Que é a segunda simplificação. Dividido por m, dividido por m, dividido por m. Então, a gente pode eliminar esse m daqui, tá? E os demais m's não podem, só dessa primeira expressão.
Agora, a gente chegou com R ao quadrado. Vamos colocar aqui menos R ao quadrado vezes θ. Aí ficou menos J ômega ao quadrado vezes θ mais KR ao quadrado sobre M vezes θ é igual a zero. A gente pode simplificar novamente, porque todos os termos estão sendo multiplicados por θ. Então, vamos dividir tudo por θ, a gente vai acabar eliminando os θs da expressão, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui em cima para a gente copiar embaixo. Vamos lá. Que acabou apagando aqui o K vezes R. Então, reescrevendo a equação, ficou menos R ao quadrado vezes ômega ao quadrado menos J vezes ômega ao quadrado mais KR ao quadrado dividido por M, que é igual a zero. Esses dois termos aqui estão sendo multiplicados por ômega, então a gente pode somá-las. Então vai ficar menos R ao quadrado menos J vezes ômega mais KR ao quadrado sobre M é igual a zero. E agora? Né? A gente passa isso para o outro lado. Né? Vai ficar essa expressão aqui positiva. Então vai ficar R ao quadrado mais J vezes ômega é igual a K vezes R ao quadrado sobre M. Tá? Então, a gente pode deixar o ômega ao quadrado sozinho e passar esse termo para cá dividindo. Vai ficar KR ao quadrado dividido por M vezes, né, R ao quadrado mais J, tá, que é igual a raiz de K vezes R ao quadrado M vezes R ao quadrado mais J. Essa é a equação da frequência natural angular desse sistema. Tá? Um pouco trabalhosa. Outra forma de resolver é, em vez de usar em função do momento polar de inércia, substituir isso aqui pelo valor lá de emissão. Emissão vezes R ao quadrado. Tá? Que também é possível de ser resolvido. Tá? Mas, para essa aula, a gente vai manter essa como sendo a resposta. É a mesma coisa. Claro que para você calcular o momento polar de inércia, tem que usar a massa do corpo. Então, por hoje é só. Refaça esses exercícios, pratique e nos vemos na próxima aula, pessoal. Até mais.